pessoal, então agora para a gente fixar um pouquinho esse conteúdo, a gente vai resolver alguns exercícios. Eu quero que vocês peguem lá na página 35, nós vamos começar pelo exercício 8, tá? Ele diz assim: assinale a alternativa que apresenta correspondência das fórmulas químicas das seguintes substâncias. Hidróxido ferroso, tá bom? Hidróxido ferroso. Vocês lembram que o ferro é um cátion de carga variável, né? Ele pode ter carga mais 2 e mais 3. O ferroso é o de carga menor. Se fosse o férrico, seria o de carga maior. Então, o hidróxido ferroso é aquele que vem do ferro 2, tá? Então, o Fe, o que importa aqui pra gente é o Fe2+, tá bom? E como a gente vai formar um hidróxido, que é uma base, ele tem que fazer ligação com o OH-1. Então, regra do tombo, o 2 vai lá para baixo, o 1 vem para baixo, nem preciso colocar. E aí fica FeOH2. O 2 caiu lá para o OH, tá bom? Então, esse aqui é o hidróxido ferroso. Ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. Vamos fazer aqui do lado. Nós precisamos nos lembrar que final hídrico para ácido são aqueles hidrácidos, né? São os ácidos que não têm oxigênio. Então, é como se eu estivesse fazendo a ligação do H, que é mais 1, né? O hidrogênio é sempre mais 1, com o enxofre. Sulfur vem de enxofre, né? E o enxofre está na família 6. Então, se ele está na família 6, ele tem que receber 2 elétrons. Então, ele é menos 2. Então, regra do tombo. H2S, tá bom? Esse é o ácido sulfídrico. E o último é o óxido de carbono. Óxido de carbono. Só para a gente lembrar, o óxido de carbono é um óxido de ligação molecular, né? Ligação covalente, porque é oxigênio ligado com carbono. Então, é aqueles que a gente tem que falar quanto que tem de cada um. Tipo, óxido de carbono quer dizer que tem um oxigênio para um carbono, porque se fosse dióxido de carbono, daí seria 2 oxigênios para um carbono, entendeu? Então, aqui, já pelo nome, a gente já sabe que óxido de carbono é um oxigênio e um carbono. Então, o óxido de carbono é o CO, tranquilo? Então, a correspondência ali é a letra D. Faltou um, né? Faltou a gente fazer antes do óxido de carbono o ácido sulfúrico. Então, mas a gente já conseguiria eliminar a questão aqui só com isso, mas eu vou fazer o ácido sulfúrico. Na verdade, a gente já está bem cansado disso aqui. Eu só vou pedir para vocês montarem de novo aquela lista do não como, bolo claro, só pão, porque final ico é aquela lista lá, né? E aí vocês vão ver que o ácido sulfúrico lá naquela lista é o H2SO4, tá bom? Então a resposta correta ali é a letra D. Confiram, façam de novo, tá bom? Agora vamos fazer o exercício 9. As cinzas provenientes da queima de vegetais podem ser utilizadas na produção de sabão, por serem ricas em óxidos, principalmente os de metais alcalinos e alcalino-terrosos. Na formação desses óxidos iônicos, né? Porque metais alcalinos e alcalinos terrosos são metais. Então, eles são os que doam, eles estão se ligando com o oxigênio que recebe. Então, é a ligação iônica. Ocorre a transferência de elétrons de valência do metal para o oxigênio. As fórmulas químicas do óxido de potássio e de cálcio são respectivamente. Então, é um óxido, primeira coisa, né? Então, é a ligação com o oxigênio, que tem carga 2-. O óxido de potássio é o óxido que liga com o potássio. Então, o potássio está na família 1, então a carga dele é mais 1. Então, regra do tombo, como é que vai ficar o óxido de potássio? K2
O1, que é K2O. E o óxido de cálcio? Se é um óxido, é a ligação com o oxigênio, que tem carga -2. O cálcio está na família 2, então a carga dele é 2+. Se é 2+ com 2-, aqui eu posso simplificar e acaba ficando CaO, tá bom? Então é a letra B a resposta correta. Exercício 10. Represente a fórmula dos óxidos conforme sua nomenclatura. Em seguida, classifique cada um de acordo com o tipo de elemento ligado ao oxigênio, ou seja, eles querem saber se é iônico ou molecular, e suas propriedades ácido-básico. Aí ele quer saber se é ácido, básico, neutro ou anfótero, tá bom? Então vamos lá, vamos só lembrar como é que é isso aqui. Básico são aqueles que têm carga +1, +2 e +3. Os óxidos ácidos são os que têm carga +4 para cima, né? Os óxidos neutros são aqueles 3 que eu quero que vocês sempre se lembrem, tá? Que é o CO, o NO e o N2O. Esses são os óxidos neutros. E os anfóteros, tem vários, tá? Mas os que eu quero que vocês lembrem que sempre cai é o óxido de alumínio, que é o L2O3, e o óxido de zinco, que é o ZNO, tá bom? Então vamos lá, letra A. Na letra A tá falando do óxido de magnésio. Então, óxido de magnésio é o magnésio ligado com o oxigênio. O oxigênio tem carga -2 e o magnésio tem carga +2. Ele está na família 2 da tabela periódica. Então eu simplifico e acaba ficando MgO. Ele é um óxido iônico ou molecular? Nesse caso aqui é um óxido iônico, porque é a ligação de um metal com um não metal, tá? Magnésio metal, oxigênio não metal. E ele é um óxido ácido, básico, neutro ou anfótero? Então, nesse caso aqui, é um óxido básico, porque o magnésio tem carga +2 e +2 é básico, tá bom? Básico. Letra B, dióxido de carbono. Aqui eu nem preciso fazer, né? Dióxido é O2, de carbono C, tá bom? Então é o CO2. Ele é um óxido iônico ou molecular? Ele é um óxido molecular, porque o carbono está na família 4, está lá do lado direito da tabela periódica, e o oxigênio também. Então os dois recebem, os dois compartilham elétrons. Então essa aqui não é uma ligação iônica, é uma ligação covalente. Então esse é um óxido molecular. E a carga do carbono? Vamos lá, o oxigênio tem carga -2, se é -2 são 2 oxigênios, carga -4, né? Então o outro lado fica +4, e +4 é para o carbono, porque ele é só um carbono. Então o carbono carga +4 é um óxido ácido. Tudo bem? Vamos ver o outro. Letra C. Letra C é o óxido de alumínio. O alumínio tem carga +3, isso vocês já sabem. E é o óxido, então é a ligação com o oxigênio. Então como é que vai ficar aqui? Al2O3. O 3 cai para o oxigênio e o 2 cai para o alumínio. Então fica Al2O3. Olha aqui, óxido de alumínio está na lista dos anfóteros, tá? Primeiro a gente tem que ver se é iônico ou molecular, né? O alumínio está lá do lado esquerdo da tabela periódica, ele está nos metais, na parte azul. A gente teria uma outra forma de ver isso, porque a carga do alumínio é +3, isso quer dizer que ele está doando, né? Ele é +3. Se ele está doando e ele está se ligando com o oxigênio que recebe, então é uma ligação iônica. Então esse aqui é um óxido iônico.
E em relação às propriedades ácido-bases, ó, ele está na lista dos anfóteros, é um daqueles que eu quero que vocês lembrem, tá? Então, ele é um óxido anfótero. Vamos ver a letra D. Óxido cuproso. O cobre tem carga mais 1 e mais 2. Se é oso, é o óxido cuproso, é o cobre de carga mais 1, porque se fosse cúprico, final ico, daí seria de carga maior, né? Então, o cobre que importa aqui para nós é o cobre de carga mais 1. Então, é o cobre mais 1, que está ligado com o oxigênio, porque é um óxido, né? Óxido, oxigênio com carga menos 2. Então, como é que fica a fórmula aqui? O 1 cai para o oxigênio, o 2 para o cobre e fica Cu2O. Essa é a fórmula. E agora, ele é um óxido iônico ou molecular? O cobre tem carga mais 1. Se ele tem carga mais 1, quer dizer que ele está doando um elétron, né? E ele é um metal. Se ele é um metal e está ligado com um não metal, a ligação é iônica. Então, esse é um óxido iônico. E o óxido de cobre? Se o cobre tem carga mais 1 quer dizer que ele é um óxido básico, tá bom? Letra E. A letra E, monóxido de dinitrogênio. Se é monóxido, quer dizer que é um oxigênio só. De dinitrogênio, quer dizer que são 2 nitrogênios. A gente sempre precisa lembrar que nos óxidos, o oxigênio vem no final, tá? Então, é monóxido de dinitrogênio, o nitrogênio vem no começo. Então, esse aqui, N2O. N2O é a ligação do nitrogênio com o oxigênio. O nitrogênio está lá do lado dos não metais, o oxigênio também. Então, essa aqui é uma ligação covalente. Então, esse aqui é um óxido molecular. E ele é um óxido ácido, básico, neutro ou anfótero. Ó, N2O é um óxido neutro. É um daqueles que precisa lembrar, tá? Óxido neutro. E vamos ver o último, óxido férrico. Férrico é do ferro com carga maior. O ferro é carga mais 2 e mais 3. Se fosse ferroso, seria mais 2. Como é férrico, é mais 3. Então, o ferro que importa para nós é o de carga mais 3. E como é um óxido, é a ligação com o oxigênio, que tem carga menos 2. Então, como vai ficar a fórmula? Fe2O3. Então, é esse aqui, tá? Fe2O3. Ligação iônica ou covalente? Ferro é um metal, oxigênio é um não metal. Então, a ligação é iônica. Fe2O3. Ele não está em nenhuma dessas listas. A carga do ferro é mais 3, então é um óxido básico. Tranquilo? Então é isso aí, tá bom? O restante dos exercícios eu quero que vocês comecem a fazer e aí semana que vem a gente resolve juntos, tá bom? Mais fácil.